Oi, pessoal, bem-vindos ao Poliglota 2025 em Salvador. Agora a gente vai ter a nossa primeira palestra com o Danilo Martelli. Ele que já palestrou antes no Poliglota São Paulo 2019, por exemplo. Ele cantou em 12 línguas estrangeiras com a ajuda do violão, não fez? E ele já participou também em Fortaleza, ele agora está aqui em Salvador com a gente. Hoje ele vai falar sobre quanto tempo a gente precisa para ficar fluente no idioma, né? É uma pergunta de US$ 1 milhão aí que ele vai responder hoje. Então, preste atenção. Danilo, seja bem-vindo e boa palestra para você. Bom dia, pessoal. Juliano, muito obrigado. Quero parabenizar o Juliano e todos os organizadores do evento. Obrigado a vocês por estarem presentes aqui. Obrigado a vocês por estarem presentes para a gente ter essa conversa sobre quanto tempo leva para a gente ficar fluente em alguma língua estrangeira. Eu vou explicar por que eu escolhi esse tema para a gente conversar hoje. Porque é uma inquietação muito comum com todo aprendiz de língua estrangeira, com os alunos, né, em toda a carreira de professor, isso é uma pergunta muito frequente. E outro motivo é porque eu tenho certeza que essa convergência de aprendizes e entusiastas de línguas estrangeiras aqui, muitas pessoas aqui com certeza contrariam muitas dessas estimativas que nós vamos apresentar aqui, né? Existem vários documentos acadêmicos oficiais que dão um norte, fazem um certo cálculo de quantas horas, quantos anos você leva para chegar em certos níveis. Mas justamente cada um com sua trajetória, com seu talento, com certeza nós temos provas de que isso é uma experiência muito subjetiva e a gente pode ter resultados diferentes também, né? Quanto tempo falta para ficar fluente? E daqui a pouco a gente vai descobrir o porquê dessa pergunta, are we there yet? Só para me apresentar rapidamente, eu sou graduado em Letras e Tradução, depois fiz especialização em metodologias e abordagens de ensino de língua inglesa, literatura e língua inglesa também. Eu ensino inglês desde 2001. Não precisa fazer o cálculo para adivinhar a minha idade, não tenho problema em falar, eu tenho 28. Um pouco mais que isso. Um pouco mais tarde, depois eu comecei a lecionar francês e espanhol também. E trabalho como editor de material didático, revisor de texto e tradutor desde 2011. Sou cofundador da Meta Language Academy, que é uma escola que começou e nasceu online mesmo antes da pandemia, que eu e a minha sócia, minha amiga, nós já identificávamos essa necessidade de pessoas que buscavam, né, aprender de qualquer lugar do mundo. Já fiz muitos trabalhos como locutor e apresentador de videoaulas também. Eu trabalhei um bom tempo como consultor do TOEFL, né, como representante da distribuidora oficial do teste TOEFL aqui no Brasil, e sou professor credenciado para dar os preparatórios também. E tenho o CPE, o C2, do Cambridge, que é um assunto que vai aparecer também quando a gente fala dos níveis e das métricas, né? Como o Juliano mencionou, né, eu conheci o Poliglota em 2017, assisti online. Em 2018 foi em Fortaleza, que eu fui presencial. 2019 em São Paulo, que eu fiz uma palestra sobre como que eu aprendi as línguas com música. Meu primeiro contato com as línguas sempre foi com música, né? Apenas a pronúncia, e eu cantei acho que em 11 ou 12 idiomas ali. Não porque eu fale todos esses idiomas, mas eu gosto muito de aprender músicas mesmo sem saber as palavras, né? Pelo desafio da pronúncia. Bom, vamos lá. Só para a gente conhecer um pouquinho do cronograma de hoje, do rumo da nossa conversa de hoje. Como começar e saber para onde ir? Como é importante a gente ter um ponto de partida claro e estratégico quando a gente começa a estudar. Em que sentido? Escolher materiais, escolher recursos, professores, ter sim uma noção de quanto tempo vai levar para eu conseguir conversar com as pessoas, quando eu vou conseguir consumir conteúdo naquele idioma, né? E eu vou apresentar para vocês um pouco de algumas métricas, né, que nos ajudam a medir o aprendizado de uma língua. E tem uma sopa de letrinhas aqui que a gente vai desvendar ao longo da conversa, né? O CEFR, o GLH, o GSE, o ACTFL e o FSI. Acho que vocês conhecem a maioria delas aqui, se não todas já. A gente vai ver um pouquinho do histórico e da proposta delas. Depois eu vou mostrar aqui algumas metáforas de medição de progresso,
Vou contar um pouquinho das minhas histórias, dos meus percursos e percalços com as línguas que eu aprendi, já estudei. E vou falar de breakthrough moments que eu tive nessas histórias com as línguas, mas também de algumas pessoas muito próximas, muito queridas e das quais eu acompanhei o aprendizado e o crescimento delas em outras línguas. E a gente vai finalizar com algumas reflexões finais, falando das vantagens de nós nos apegarmos a essas métricas, usarmos elas como norte, mas também algumas armadilhas, né? Nem tudo são flores quando a gente usa esses documentos para a gente se guiar. Vocês reconhecem essa cena? Já entenderam de onde que vem parte do título da conversa, né? Pode passar mais um, por favor. Are we there yet? O que estava acontecendo nessa cena? Quem lembra? Exatamente. Eles estavam viajando para o Far, Far Away Land. O burro foi junto, pegou carona ali com o Shrek e com a Fiona, e ele ficava a cada, sei lá, 30 segundos perguntando: Are we there yet? Are we there yet? A gente já chegou. Ele estava muito. O que ele estava sentindo nesse momento? Estava ansioso, estava entediado, estava curioso. Ele sabia onde era o Far, Far Away Land? Pela história, ele estava pegando carona, caiu de paraquedas ali na relação dos dois, estava indo pela primeira vez. Não sabia onde era, não sabia a distância, estava muito ansioso para chegar logo, e esqueceu de apreciar a paisagem, esqueceu de olhar para os lados naquela estrada, né? Então, eu gosto de brincar com essa cena e brincar com essa pergunta, porque eu acho que ela simboliza muito essa ansiedade que muitos alunos vêm até nós perguntando: quanto tempo que leva para eu ficar fluente? Algumas histórias reais, né? Alunos que chegam até nós: nossa, quanto tempo eu levo para aprender, para eu chegar no nível intermediário? Ou quanto tempo eu levo? Ou será que eu consigo chegar num D1, no nível intermediário, em um ano e meio? Ou, teacher, eu vou fazer uma viagem daqui 3 meses, eu sou muito básico, eu consigo aprender o suficiente para me guiar na viagem? Ou eu tenho uma entrevista de emprego daqui 6 meses, eu sou básico, eu vou conseguir passar nessa entrevista de emprego? O teacher, você trabalha também ou você só dá aula? Brincadeira, essa pergunta não tem nada a ver com o tema, mas acho que foi só um desabafo. Eu escuto muito essa pergunta. E professor que nunca escutou essa, né? Então, are we there yet? Né? Muita gente vem com essa pergunta. E qual que é a resposta que eu dou para essas perguntas ansiosas? Aquela pergunta mais chata que ninguém quer escutar. Qual que é? Depende. Depende de tantas variáveis, depende de tantos fatores, e são alguns deles que nós vamos falar aqui. Como medir o aprendizado de uma língua? Temos algumas propostas, algumas ideias, e, de maneira geral, nós podemos pensar, por exemplo, em número de horas. Será que o número de horas estudadas com o professor, com supervisão de um profissional, ou horas de estudo solo também, será que isso, quando a gente faz uma soma desses números de horas estudadas, a gente consegue falar: eu vou chegar no A2, no B1, no C1, daqui quanto tempo, né? Será que é o número de palavras? Existem algumas propostas também que falam que quando você chega no nível X, você tem um conhecimento de tantos milhares de palavras. Isso determina seu nível, sua fluência? Não sei. Será que é uma rotina de estudos planejada, muito bem estruturada, que vai garantir seu sucesso, que vai garantir o seu resultado de aprendizado? Se você realmente seguir a risca, disciplinadamente, vai garantir. Será que é o número de viagens, número de anos que você morou fora? Com certeza aqui a gente conhece pessoas que moraram fora, aprenderam a língua daquele país, mas foi o tempo que a pessoa morou fora, foi o número de viagens que ela fez, é o número de contatos e relacionamentos que a pessoa já teve, as amizades que ela fez, né? Será que essa vivência, ao longo dos anos, elas nos trazem também esse resultado de aprendizado? Ou é o número de livros que você já leu naquela língua, ou é o número de livros de gramática que você já estudou sobre aquela língua, né? O que que nos traz essa sensação de progresso e, lá no final das contas, de fluência? Como eu prometi, a gente vai falar sobre algumas dessas métricas aqui. Eu aposto que o CFR é conhecido de todo mundo, correto? A gente vai falar com mais detalhes, né? GLA, deixa eu ver quem sabe o que é. É familiar? Ok. GSE, não, ok, a gente vai conhecer. ACTFL, vamos chegar nele também. E o FSI. Vamos destrinchar aqui essas siglas. Começando pelo pai de todos os parâmetros para aprendizado de línguas, né? O CFR, significa. Obrigado.
O CFR significa Common European Framework of Reference, né? O quadro comum europeu de referência para o aprendizado de línguas. Vocês sabem desde quando ele está vigente? Alguém conhece a história dele? Eu lembro que muitos anos atrás, desde quando eu comecei a ensinar, ele já era um documento muito respeitado, né? Eu achava que ele era muito mais antigo, mas ele é de 2001. A primeira publicação oficial desses 6 níveis que hoje são reconhecidos no mundo todo, eles são de 2001. As primeiras propostas e primeiras reflexões começaram lá na década de 70, na Suíça, mas a primeira publicação oficial do CFR veio de 2001. Ele vem sendo pilotado ao redor do mundo, né, e várias observações foram coletadas para realmente aferir quantos descritores de habilidades deles são verificados ao longo do tempo, né? E ele tem uma nova edição desde 2020, que é muito fácil de baixar. É uma planilha muito completa, muito detalhada, e vocês vão no site do Council of Europe e baixam essa planilha. Okay? E qual que é a organização dele? De novo, ele é muito conhecido, ele é organizado em 6 níveis, né? A1, A2, B1, B2, C1 e C2, que podem ser agrupados em grandes níveis de básico, intermediário e avançado, e ele é descrito como que ele é formulado em descritores de habilidades, né? Então, no nível A2, tem um exemplo ali, né? Então, por exemplo, um aluno que está estudando espanhol, na habilidade de interação oral do A1 aqui, temos um exemplo. Ele deve ser capaz de demonstrar isso. Comprende expresiones cotidianas destinadas a la satisfacción de necesidades sencillas y concretas, siempre que el, la interlocutor, interlocutora colabore dirigiéndose a él, ella, con una lengua clara y lenta y le repita lo que no comprende. Então, uma descrição do que o aluno deve ser capaz de demonstrar naquele nível. Mas, de novo, eu acho que ele é o mais conhecido. Os institutos, as escolas usam muito como referência. Vamos seguir, por gentileza. Dia Leite. O que é o Dia Leite? São as Guided Learning Hours. Essas horas que nós estamos vendo aqui, eu vou mencionar algumas, não sei se dá para ler direitinho, mas é um estudo baseado em cima do CEFR. Então, dentro dos níveis do CEFR, do A1 até o C2, a Universidade de Cambridge fez esse estudo de quantas horas você levaria para passar oficialmente de um nível para o outro, né? Então, nós temos aqui uma estimativa de que 90 a 100 horas para você concluir os temas e o conteúdo de estudo e também demonstrar as competências do nível A1, 90 a 100 horas. O A2, para você terminar o A2, 180 a 200 horas, que é cumulativo, tá? Não são mais 180 horas. Mas 180 a 200 horas aqui, desde o seu primeiro dia de aula, para você cumprir o A2. E, enfim, para a gente chegar ali no C2, a gente está pensando em 1.000 a 1.200 horas de aula, né? Mas o próprio documento, novamente, o próprio estudo, ele destaca os fatores, né? É só você cumprir esse número de horas? Não. Depende da sua experiência prévia, a intensidade dos estudos, a faixa etária e a exposição fora das aulas também. Eu fiz uma conta aqui, já deixei pronto, que eu falei. Sou de humanas, talvez a galera de lá seja de humanas também, não sei se vamos fazer a conta bem rápido. Já deixei pronto aqui. Bom, se alguém pergunta, teacher, Danilo, quanto tempo que eu vou levar do A1 até o C1? Se a gente pensar numa pessoa que faz 2 aulas semanais, e estuda mais 2 horinhas sozinho, então a gente tem ali por volta de 16 horas por mês. Se a gente tirar 2 meses para descansar, então vamos pensar 10 meses de estudo por ano. Isso, para a gente cumprir mais de 800 horas para chegar no nível C1 que está anotado aqui, a gente levaria uns 5 anos. E aí, parece realista? Alguém tem experiência parecida com isso? É mais ou menos a média, né? De os alunos percorrerem até chegar num nível realmente avançado. Tem exceções disso, com certeza, né? A gente pode falar delas também. Próxima sigla. GSE, the Global Scale of English. O GSE, the Global Scale of English, também, novamente, ele é mapeado em cima do CEFR, e ele é uma escala numérica de 10 até 90, que ele determina alguns pontos de progresso, e também esses pontos de progresso, eles são traduzidos em habilidades que você precisa demonstrar para você comprovar que você está naquele nível, né? Então, dentro dos descritores do A2, por exemplo, acho que eu não tenho aqui, eu peguei uma habilidade de speaking, A2+,
E ele está nessa faixa aqui, ó, 38 a 42. Can talk about an event in the past using fixed expressions given a model. Ele também dá expressões ainda mais específicas, de modo ainda mais granular do que o CFR. Esse estudo da Pearson, que foi publicado originalmente em 2014, ele entendia que alguns descritores do CFR eram grandes nortes, mas eles ainda eram muito abertos à interpretação, que era um pouco vagos. Então, um dia, se ele quis trazer esse complemento mais específico, mais granular, para a interpretação do CFR, ok? Vamos ver mais um. Esse daqui é uma sigla gigantesca, eu nem coloquei toda no slide, né, do ACTFL, as Proficiency Guidelines do ACTFL. Só por curiosidade, o que é isso? É o American Council on Teaching of Foreign Languages. É uma organização governamental americana que também dispõe de descrições mais específicas ainda também mapeados, né, em cima do CFR, para nortear tanto a criação de currículos, a criação de documentos que vão nortear as escolas, os institutos americanos para o estudo de línguas estrangeiras. E, olha que interessante, eles têm outros nomes aqui, né? Eles têm também 1, 2, 3, 4, 5 níveis. Eles não falam mais de básico, intermediário e avançado, eles falam de novice, intermediate, advanced, superior e distinguished. Distinguished é chique, né? Se você recebeu uma nota no final, falar que seu nível de qualquer língua é distinguished, ou tem ali o dia. Então, eles têm essas subdivisões, e isso é muito interessante. Eles têm subdivisões, eles têm segmentações dentro de cada nível. Por isso que vocês veem umas linhas tracejadas aqui. O novice ele é dividido entre low, mid e high. O superior também é low, mid e high. O advanced, low, mid e high. Isso vai conversar com uma das metáforas que eu vou apresentar um pouco mais à frente, né? Porque uma coisa é você ter acabado de adentrar no nível intermediário ou no nível avançado, e outra coisa é você já ter aqui nível consolidado, tá? Vamos ver o próximo aqui. E a última sigla, prometo, que é o FSI, the Foreign Service Institute, que também é um instituto americano, um instituto governamental americano, que eles promovem cursos muito intensivos de estudo de línguas para os funcionários do governo americano. Aqueles que precisam de outros idiomas para usar no trabalho, né? Trabalhos diplomáticos ou interface com outros governos de outros países, por exemplo, também. E o que é muito interessante? Eles também estão se referindo ao CFR, então, ao 1 até C2, mas eles fazem uma estimativa de horas para você cumprir de estudo, para você atingir um nível aproximado aqui entre o B2 e o segundo CFR, ou superior, do ACTFL, das Proficiency Guidelines. Okay? Então, ele divide as línguas em categorias diferentes. Qual que é o critério? É a semelhança ou distância da língua inglesa. Ok? Então, ele está baseando aqui em quão fácil ou quão desafiador vai ser para um nativo de língua inglesa aprender esses idiomas. Olha que interessante. Deixa eu só ilustrar aqui. Categoria 1, ele coloca francês, espanhol, romeno e holandês, e mais algumas outras, como as línguas mais próximas, relativamente mais próximas do inglês. Ele está falando de 30 semanas ou 750 horas para chegar nesse nível B2 e C1. O alemão, muito VIP, tem a sua própria categoria, eles calculam aqui as 30 semanas. Indonésia e Suaí, eles estão aqui na categoria 3, 33 semanas, e na categoria 5, 88 semanas, justamente devido à diferença da língua inglesa, né? Sistema de escrita, enfim. Então, ele colocou aqui mandarim, cantonês, japonês, coreano e árabe. Agora, eu não fiz essa conta, não coloquei essa conta aqui. Alguém consegue fazer para você cumprir? Vamos pegar a primeira, 750 horas em 30 semanas. A gente está falando de quantas horas por semana de estudo? Quem consegue? 750 dividido por 30, é? Isso, vamos ver. 25. 25 horas por semana. 25 horas por semana, 50 horas por dia. Mas 5 horas por dia? Se descansar no sábado e domingo também? 5 horas por dia? 5 horas. Certo. Quem aqui tem o luxo de dedicar 5 horas por dia da semana para estudo de línguas? Alguém? Se alguém levantasse a mão aqui, eu ficar com inveja real. Tá. Super intensivo. Exatamente. Próximo slide, por gentileza. Exatamente por causa disso que essa fala do próprio site do FSI é importante para a gente. If it's a cancellation, né, se não serve de consolo,
existem tantas variáveis, né, que é difícil você estimar. E eu gosto muito da expressão que eles usam ali. Sob circunstâncias normais, não é realista você esperar alcançar esse nível em 30 semanas, né, estudando 5 horas por dia. Porque quando um funcionário é designado para fazer algum trabalho que necessita daquela língua, trancam eles em uma sala e fazem 5 aulas por dia. É um treinamento muito intensivo. Nós, pessoas normais, vida adulta e tudo mais, a gente não vai ter essa expectativa, né? Tá tudo bem. É um treinamento espião, né? Exatamente. Não, um diplomata, um espião, ele passaria por esse treinamento aí, muito intensivo para conseguir demonstrar essa habilidade aí. Beleza, vamos seguir. Eu gosto muito dessa citação também. Isso é um estudo do, né, How Long Does It Take to Learn a Foreign Language? É um artigo da Cambridge University Press. Eu fico muito tranquilo também de descobrir que existe embasamento acadêmico para dar aquela resposta chata que eu dou para as pessoas que perguntam, né? Quanto tempo leva para ficar fluente? Ou quanto tempo para chegar no intermediário? Depende, né? Não é só porque você está inseguro para dar aquela resposta, não. Né, o FSI está falando, existem tantas variáveis que precisam ser respeitadas e there are no accepted definitions of what a learner needs to be able to have learned a language. Tem essa questão também. O que significa saber uma língua? A partir de que nível que você sente que, eu sei essa língua, eu sei me virar, eu sei usar essa língua em tantos contextos diferentes, né? Pela dificuldade de responder a essa pergunta, a outra pergunta também é um desafio, né? Você vai chegar naquele nível em tanto tempo? É difícil responder. Então, mesmo entre os acadêmicos, there is no single answer to the question how long does it take to learn a foreign language? Você lê esse artigo todo, cujo título é How long does it take to learn a foreign language, e ele responde isso. Muito legal, tá? There is no single answer. Legal. Eu fiz um resumo aqui com essa estrada e fiz um resumo desses números que nós vimos, né? Carga horária e aquela pontuação na Global Scale of English, que eu tinha assim também. E acho que pela ilustração que tem na capa da apresentação e essa bem grandona aqui, acho que vocês sabem qual é a minha metáfora preferida para ilustrar esse percurso, essa jornada no aprendizado de línguas. Eu gosto muito de pensar na estrada. Eu gosto de pensar numa viagem. E gosto muito de pensar numa estrada sem fim. É uma viagem sem fim. É um lifelong learning, né? A gente sempre vai aprender algo novo, ou você sempre vai sofisticar ou refinar algo que você já aprendeu em uma parada mais cedo naquela viagem, né? Então, eu gosto muito da metáfora da estrada. Ao longo da experiência, conversando com outros colegas poliglotas e os professores também, é interessante que eu trouxe aqui algumas outras metáforas. A minha sócia, uma das minhas melhores amigas, ela gosta muito da metáfora da ponte. Isso conversa com aquelas segmentações dos níveis das Proficiency Guidelines. Lembra que o Superior ele tem Low Superior, Mid Superior e High Superior. O que quer dizer isso? Ela sempre fala, quando ela explica para os alunos, né? Os níveis são pontes diferentes. Você pode estar atravessando aquela ponte e você pode ter acabado de colocar os pés naquela ponte. Você pode estar no meio dela, você pode estar prestes a terminar ela para seguir para o próximo nível, né? Eu gosto dessa imagem também porque ajuda a gente a se situar. Quando ainda falta para a gente se envolver, uma coisa é você cumprir a carga horária e consumir conteúdo, mas outra é você demonstrar realmente a competência, né? Gosto muito da conversa da espiral, acho que não é a minha preferida, mas eu gosto muito também de pensar na espiral, justamente porque, especialmente a partir do nível intermediário para cima, nós sabemos que chega um momento que você não aprende mais 15, 20 palavras por dia, por aula. Nos níveis mais avançados, você sofistica, você traz uma variedade, você consolida, você reforça, ou você vai aprendendo também mais habilidades, competências sociais para aquilo que você já sabia no nível mais linguístico, né? Então, essa espiral significa o quê? Ela ilustra essa passagem por temas mais de uma vez, mas de uma forma que você vai refinando a sua habilidade. E muitas pessoas também gostam de pensar na montanha, né? Pensar que você chega no aluno, é você com seu equipamento de alpinismo, começando a fazer essa escalada dos níveis, e você vai subindo até que você chega e coloca a sua bandeira de C1 ou de C2 lá no cume da montanha um dia. Então, é uma imagem também, tá? Tem uma pequena ressalva que eu gosto de fazer sobre a metáfora da montanha, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, pessoal, eu vou contar um pouquinho agora das línguas que eu já estudei. E, de novo, essa conversa sobre quanto tempo falta para ficar fluente, dos níveis, né, que
De novo, nós aqui, estudantes de línguas poliglotas, o que acontece muito? Quantas línguas você fala? E você fala todas fluentemente? Você fala todas num nível avançado? Às vezes é difícil dar essa resposta também, né? Porque às vezes as pessoas... Matias pode contar para a gente aqui como é que é complexo às vezes dar essa resposta. Não é ser fluente que ser proficiente. Exato, exato. Mas as pessoas às vezes não têm paciência de ouvir essa nossa explicação. Elas querem uma resposta. Você fala... Porque ser tem que ver com a funcionalidade da língua. Ser proficiente tem que ver com o uso profissional. Exato, perfeito, perfeito. A distinção é importante, né? Então, vou contar rapidamente aqui. Por eu já trabalhar com a língua inglesa a maior parte do tempo, desde 2001, muita gente pensa que foi a primeira língua estrangeira que eu aprendi. Mas, na verdade, foi o espanhol. Eu lembro que eu tinha uns 10 anos e eu me interessei muito por espanhol. Tinha um livro de gramática ali disponível, eu comecei a ler. ah, Tinha Henrique Iglesias e Shakira na época, que eram muito populares, eu aprendi muito com as músicas deles. Tinha as telenovelas mexicanas também, né? E a gente foi saber que era em espanhol, daí em algum momento você tinha a chance de assistir também. Então, eu me interessei muito por espanhol, mas não foi a língua com que eu passei a trabalhar a maior parte do tempo, porque foi o inglês. O inglês, a partir dos 11 ou 12 anos também, quando eu comecei a ter aulas na escola, me fascinei, e os professores e família também sempre incentivaram muito. Eu comecei a estudar sozinho, e daí, quando eu tinha 14 anos, em 2001, foi quando eu comecei a dar as minhas primeiras aulas, né? Eu fui numa escola local para conhecer a escola, porque eu queria fazer cursos. Ele falou, não, na verdade, eu estou começando a escola agora, eu preciso de professores, eu preciso que você dê aula para mim. Eu, com 14 anos, extremamente tímido, eu lembro de encarar a minha primeira turma de 20 alunos na sala, e ia morrer, sair correndo, né? Foi um grande desafio. Mas, desde então, eu vim me desenvolvendo um pouco o inglês. Passado um tempo, eu descobri o CD do Renato Russo só com canções italianas na coleção de uma vizinha. Quando eu achei aquele CD, eu fiquei apaixonado pela língua. E eu lembro que eu decorei as letras, né? Tinha um encarte, eu copiei todas aquelas letras. E como eu falei das línguas, eu ainda não entendia, não tinha estudado italiano naquele ponto, mas eu gostava muito de cantar. E isso foi uma grande introdução para eu aprender mais tarde. Depois eu fiz um amigo italiano, em 2015 eu viajei para ficar na casa dele, com a família dele, e foi ali que eu tive um breakthrough moment, né? Nunca fiz aulas formais de italiano, nunca fiz um teste de proficiência em italiano, mas foi ali que eles me elogiavam muito meu italiano. Eu fiquei muito feliz de sentir que eu estava conseguindo conversar, independente de saber meu nível, ali no caso, né? Depois eu me apaixonei por francês, que também foi por música. Todo mundo conhece Celine Dion. A Celine Dion ficou conhecida mundialmente por causa do quê? Titanic, My Heart Will Go On. Porém, ela já tinha uma carreira em francês muitos anos antes daquilo. Então, eu encontrei os CDs dela em francês, também comecei a aprender as músicas, depois estudei a língua. Tá? E o meu breakthrough moment do francês foi quando, olha que engraçado, a gente nunca sabe por que você vai usar uma língua, né? Isso tem uma história do russo interessante também. Eu dava aula de inglês numa escola, na minha cidade natal na época, e chegou um engenheiro francês ali na recepção da escola, ele tinha acabado de mudar para a cidade e perguntou para a secretária, tem professor de francês aqui? E a secretária falou, não, não tem, mas tem professor de inglês que fala francês. Eu estava lá na sala dos professores, ele tinha acabado de mudar para a cidade, ele estava se sentindo sozinho, porque ele não conseguia falar francês com mais ninguém na cidade. E a gente ficou conversando ali por uma hora, porque o francês ainda era muito básico, e ele falou que o meu francês era muito bom, muito gentil. Foi uma mentira, mas foi muito gentil, muito simpático, né? Mas ali foi a primeira vez que eu senti que, nossa, eu conversei com alguém em francês, além dos livros, ou além de só ficar escutando, né? Então foi uma experiência bem interessante. Ah, essa bandeirinha aqui é do Romeno. Eu lembro que eu tinha uma amiga no MSN ainda. Se não tivesse entregado a idade antes, eu tinha que entregar agora, né? Tinha uma amiga do MSN romena que ela às vezes me ensinava algumas expressões. Então, quando ela me ensinou a falar no afternoon, mulțumesc, noró, bună ziua, eu falei, nossa, que língua peculiar, que língua curiosa. Por causa disso, eu comecei a estudar. Isso entre 2007 e 2009, mais ou menos, eu lembro que eu cheguei a conversar com vários amigos. Eu lembro que tinha a mãe de um amigo que às vezes aparecia na câmera para a gente conversar. E eu conseguia conversar com ela num bom nível, assim. Então, isso faz muito tempo. E, falando de percursos e percalços, né? É natural que a gente perca fluência de uma língua também, se você não sustenta, se você não cultiva. Tá? O alemão foi uma língua que eu sempre achei interessante pelo desafio, mas eu incluo ela aqui na história porque eu tenho muito orgulho de falar das histórias das línguas, acho que a gente tem que ter, mas não tenho nenhum constrangimento de falar daquelas também que a gente não teve tanto sucesso, né? O alemão eu nunca tive uma conexão muito forte cultural.
E acho que vocês vão concordar, isso é um fator importante. Você se conectar culturalmente com o país para você se motivar, para você consumir conteúdo naquela língua, né? Então, alemão, infelizmente, eu não tive tanto desse vínculo. Cheguei no nível intermediário, fiz muitas aulas por uns 3 anos, mas hoje eu lembro muito pouco, né? Mas foi muito interessante no processo. Alguns anos mais tarde, por onde que eu passei aqui, eu coloquei as três juntas, o hebraico, o grego e o árabe, porque eu estudei teologia e história das religiões por alguns anos também, e para ler os textos sagrados, então a gente aprendeu, um tanto de hebraico, de grego e de árabe. Mas daí, qual que é o desafio também? O hebraico, nós temos o hebraico antigo, para você ler o Antigo Testamento, e você tem o hebraico moderno. E se você tenta aprender os dois, boa sorte, porque eles são diferentes, você precisa definir seus objetivos, né? Você lê o Antigo Testamento não é a mesma coisa que ir para Israel e turistar e falar hebraico nas ruas hoje. Mesma coisa com o grego. O grego você tem o grego clássico para estudar filosofia, que eu estudei, fiz curso de grego clássico. Você tem o grego koiné, que é o grego do Novo Testamento, que eu também estudei, só que eles são diferentes. E você tem o grego moderno. Você estudar o clássico ou o koiné, você também não vai viajar para a Grécia e conseguir conversar. Né? E o árabe, então? Eu fico cansado só de pensar. Porque também tem o árabe do Alcorão, tem o árabe egípcio, que é muito proeminente na mídia. A 27 dialectos do árabe diferente, além do árabe do Estado, o árabe moderno, Exato. 27 dialectos do árabe Sim, são sim. três grupos. O grupo Maghribi, o ocidental, o grupo mercado, que é o árabe egípcio, e o árabe oriental, que é o árabe, por exemplo, do Golfo, Arábia Saudita, Iraque, e o libanês, tudo isso. Exato, exato. Obrigado, exato. Então, 27 dialetos. Você precisa escolher também um país para você se conectar e realmente seguir naqueles Algunos estudos, né? dialectos son dentro del mismo grupo, son la misma lengua, Sim. pero dialectos diferentes, son línguas diferentes. São línguas diferentes. São diferentes como o francês com o rumeno. Não são inteligíveis normalmente, exato. Bom, depois eu passei para o chinês. Eu estudei chinês por uns 4 anos, entre 2014 e 2018, mais ou menos. Passei um tempo na China estudando, mas, infelizmente, de novo, é uma história que vale. Eu também não tive uma conexão muito forte cultural. Eu estudei, eu fui para lá, mas eu não lembro de ter tido um breakthrough moment em chinês, sabe? Apesar de ter passado no teste do A1, no A2 e estava me preparando para fazer o do B1. Tá vendo como é complexo essa conversa também? Eu estava prestes a fazer o teste do B1 e estava indo bem. Só que eu não sentia que eu tinha confiança para falar em chinês. E, de novo, é uma língua que a gente não está rodeado por ela, né? Eu parei um pouco de ir atrás, lembro um pouco hoje. Depois eu conheci o Esperanto, estudei sozinho por algum tempo. Eu lembro que no Poliglotar de Fortaleza eu conheci o Rodrigo, né? Acho que foi a primeira pessoa com quem eu troquei alguma expressão assim, Esperanto, isso foi muito significativo. Porque eu falei, nossa, as pessoas realmente falam, usam, se conectam, tem uma comunidade de Esperanto no mundo, né? Então foi muito expressivo para mim também. E a língua mais recente que eu estudo agora é o russo. Eu comecei a estudar sozinho por um tempo também, depois fiz muitas aulas. E, de novo, a gente nunca sabe para que você vai usar uma língua, né? Sabe para que eu usei o russo? Um amigo brasileiro e um amigo russo foram se casar. E o russo não falava português muito bem. E meu amigo brasileiro perguntou, o courtroom, o cartório, pediu para que você faça a interpretação, porque ele precisa, como estrangeiro, ele precisa saber o que ele está assinando, o que ele está fazendo nesse casamento, né? Eu não tinha um curso técnico para isso, mas ele falou, você tem um nível bom para isso. E fiz essa intermediação e fiquei muito feliz de contribuir com essa história deles, né? Participando ali nessa interpretação para realizar o casamento deles. E aí continuo estudando até hoje. Mas esse é um pouquinho das histórias. E vocês viram que eu estou falando muito de breakthrough moments. Eu não estou falando de proficiência ou de alcançar certos níveis específicos. Com certeza, os documentos acadêmicos, eles nos dão norte, né, para a construção de materiais, para preparação de aulas. E nos ajudam também a você marcar o seu progresso, mas eu não fiz testes de nenhuma dessas outras línguas, mas elas nos trazem histórias, evidências de vidas, de amizades. Tá? Com isso, eu vou seguir para contar rapidamente os breakthrough moments de algumas pessoas muito próximas que eu pedi para me contarem. A Tainá, minha irmã, ela começou a estudar inglês também na escola, eu tinha contato com alguns conteúdos, né, de entretenimento, mas ela tinha muita vergonha, ela muito tímida, ela tinha muita vergonha de falar. E ela fez aulas comigo durante uns 3 anos, mas também foi só quando ela teve a oportunidade, aliás, quando ela teve a necessidade de conversar com alguém que só falava inglês, que ela contou que ela descobriu que ela conseguia falar. Às vezes a gente precisa aceitar um desafio, abraçar uma causa e falar, tá, eu vou ali. Mesmo que eu ainda não cumpri aquele número de aulas ou não cheguei naquele livro ainda. Né? Então, aceitar uma oportunidade de emprego. Poxa, eu não vou participar
Tem as pessoas ansiosas que querem passar a entrevista de emprego do básico em 6 meses passar a entrevista, tem isso. Mas tem pessoas que falam, nossa, eu sou um B1 ainda. Não vou aceitar esse emprego. Não, aceita, vai lá, faz aquela apresentação, faz a entrevista, né? Então, eu gosto muito de contar a história dela, porque eu vi o crescimento dela, eu vi a confiança dela aumentar, e hoje ela conversa, né, com muita confiança, muito bem. Qual que é a outra pessoa? O Caio. Eu gosto muito da história do Caio, que é nosso irmão. O Caio, ele foi monolíngue até os 25 anos de idade dele, ele é jornalista, ele nunca se interessou por outras línguas, hoje ele fala inglês, francês, alemão, italiano e russo. Ele, de repente, descobriu a necessidade e benefícios de saber outras línguas, né? O Caio, meu irmão, mora na Alemanha faz 6 anos, e eu lembro quando ele me pediu um programa de estudos para aprender inglês. Ele não sabia nada, ele não se interessava. Eu passei, gente, eu fiquei tão orgulhoso. Eu passei uma planilha para ele estudar, assim, nível FSI, assim, ó, 10, 15 horas de contato com a língua por dia, perdão, por semana, né? Então, algumas horas por dia. Passei materiais de gramática e tal. Uns 6 meses depois, uns 8 meses depois, ele me visitou e a gente começou a conversar em inglês. E eu fiquei impressionado. E eu falei, nossa, que legal, você está estudando muito. Ele falou, sim, eu estou seguindo o programa que você passou. Aquilo foi muito gratificante, né? Eu falei, mas você está se expondo? Ele falou, sim, eu comecei a escutar no começo que eu coloquei isso. Escute de 15 a 20 minutos por dia, mesmo sem entender nada. E isso é muito desconfortável no começo. Mas ele fez, ele persistiu, né? E sobre isso, eu gosto muito de uma metáfora que o Chico Buarque fala no livro dele, Budapeste. Ele fala de uma viagem, né, para a Hungria, e ele fala que no começo, quando você estuda um idioma, é como se você tentasse cortar a correnteza de um rio com uma faca. Você não sabe, você não entende onde as palavras começam e terminam. É só um fluxo, né, de sons que você não sabe ali. É uma frase, você não consegue distinguir a entonação. Ele falou, no começo eu me sentia muito perdido mesmo, né? Mas eu gosto muito do que ele destaca aqui também. Ele chegou com um nível C1 de alemão para fazer o mestrado dele na Alemanha, né? E agora, morando 6 anos lá, ainda está muito melhor esse nível. A Rúbia foi minha aluna também, a gente trabalhou juntos, depois ela foi minha aluna, e eu tenho muito orgulho da história dela, porque, gente, ela falava, eu detesto inglês, eu acho muito difícil, ela tinha realmente uma grande dificuldade. Fast forward to para hoje, eu preciso confirmar com ela, ou ela terminou, está terminando o mestrado dela no Reino Unido em inglês, em early education, né? Ensino infantil. Ela tinha muita dificuldade, mas ela sempre persistiu. Ela ficou um mês nos Estados Unidos e falou, nossa, não sei se eu aprendi exatamente nesse intensivo. Ela falava, eu não gosto. Mas ela persistiu, foi morar no Reino Unido depois de um tempo. E eu gosto muito de um relato dela, que ela falou, eu fazia aulas com professores nativos e eles não entendiam minhas dificuldades. Aí ela me buscou para a gente fazer aulas, porque ela falou, você sabe as dificuldades que eu estou tendo por ser bilíngue como eu, e por ser falante nativo da mesma língua como eu, né? Eu acho muito legal a história dela também. E mais um breakthrough moment aqui. Essa é a história do ouvinte mais bonito, meu marido, o Tiago, aqui nessa plateia. Eu gosto muito de ter acompanhado o desenvolvimento do Ti também. Porque eu lembro que ele tinha bastante insegurança para falar inglês no começo. Ele fez aulas com a minha sócia, com a minha amiga na nossa escola, não fazia aula comigo, sabe? Tinha vergonha de falar inglês comigo. Ainda tem nada. Só que foi muito legal, uma viagem que a gente fez para a Alemanha, visitando meu irmão, né? A gente falava, a namorada do meu irmão alemão, que ela fala inglês muito bem. Então, ali foi uma situação que ele precisou falar inglês somente com ela e na minha frente. E teve muitos momentos que eles não estavam perto e a gente continuou falando em inglês. Eu falei, você notou isso, né? Que já ficou mais natural a gente falar inglês. Por quê? Teve trabalhos, né? Que trabalhou numa multinacional americana, em que ele teve que dar treinamentos em inglês. Ia com segurança? Ia, mas você vai com segurança mesmo, né? Você vai fazendo aqui um número de vezes, você prova para você mesmo que você consegue, você é capaz, e você sai dali com termos novos que você aprendeu e com uma sensação de empoderamento com aquela língua também, né? Bom, para as nossas reflexões finais aqui, vantagens e armadilhas. Quais são as vantagens de a gente se guiar pelas métricas, de a gente perseguir o objetivo de fazer exames de proficiência para ter ali uma comprovação, um documento que comprova o seu nível? É legal? Com certeza é. Porque isso te dá direção, dá um ponto de partida e vai mostrando para você as suas competências, o que você está sendo capaz de fazer à medida que você avança nos níveis, né? Então, os marcadores de evolução, aqueles descritores de habilidade do CFR, aquelas segmentações de níveis, elas nos dão um ótimo norte de como você está crescendo no idioma. Então, com certeza, é vantajoso.
vai te dando uma autoconsciência das competências. O que que eu já sei fazer? Eu já sei explicar uma receita de bolo e também sei passar uma entrevista de emprego. Eu sei fazer uma reclamação com uma empresa que eu comprei uma coisa e eles não enviaram o meu produto. É muito legal os cenários que esses escritores nos dão para você entender que você sabe já atuar e usar a língua naquele cenário, né? Porque eles não geram um programa de estudos. É muito fácil você strategize, né, um programa de estudos com base nesses marcadores. E credenciais. Isso é muito importante. No tempo que eu já trabalho com o teste TOEFL, muitas pessoas têm um currículo acadêmico impressionante e elas querem se inscrever para programas acadêmicos, não, um doutorado sanduíche, por exemplo, em outros países, e às vezes elas deixam para a última hora gerar essa credencial. Então, eu preciso tirar um C1 no TOEFL, eu preciso tirar pelo menos um D2 no TOEFL. E os testes eles são complexos, né? Eles são difíceis. Se você se preparar para um teste desse, mesmo tendo um nível bom, em um mês, é, você diminui suas chances de que você vai ter aquele score necessário para você abrir uma porta importante ali, né? Vou passar para as armadilhas aqui. De novo, deixa eu só terminar as armadilhas rapidinho. A gente tem que ter cuidado com a ansiedade. Do Are we there yet? Are we there yet? Já passei de nível, já passei de livro, né? Já atingi aquele nível tal. Isso não necessariamente vai refletir na sua fluência e autoconfiança. São muito mais os breakthrough moments que vão te dar essa sensação. A rotulação que eu contei, né? Poxa, eu sou um B1. Será que eu deveria aceitar essa oportunidade de trabalho? Sim. Será que eu deveria fazer essa viagem ou conversar com esse seu amigo que é de tal país? Sim, mas não é porque você é um B1 que você está se rotulando para você não aceitar esses desafios. A metalinguagem, eu queria falar rapidinho da metalinguagem, que é o quê? Você cumprir a carga horária e currículos de estudo, ele dá uma falsa sensação de progresso também, que é o quê? Eu conheço muita gramática. Conhecer detalhes, as centenas de microfatos que nós aprendemos sobre a gramática da língua não garantem que a gente vai saber falar aquela língua, reagir de maneira ágil e natural, conversando naquela língua, né? Então, perseguir os níveis pode dar um pouco dessa falsa sensação de progresso também. E o plateau effect é o quê? Ele conversa com aquela metáfora da montanha. Você escala, escala, escala. E claro, gente, é muito mais rápido escalar do A1 para o A2 do que do B1 para o B2. Muito mais demorado ainda do B2 para o C1. Então, esse plateau effect é um fenômeno que muita gente sente, que você escala, ganha, tem muito ganho, muito aprendizado, mas você pensa, nossa, quando que eu vou chegar no C1? Porque leva muito mais horas, muito mais aprendizado mesmo para você avançar de um intermediário para um É avançado. muito mais contato com a língua. Exato, exato. Uma imersão, tá? Para finalizar, eu gosto muito de comparar o estudo de línguas com outras atividades, né? Eu comparo com academia, com dieta, com instrumento musical, né? Eu só coloquei algumas outras atividades aqui com as quais eu me envolvo também, que eu falo para as pessoas, take your time, leva tempo mesmo. Muita gente fica surpresa de descobrir que eu aprendi a dirigir com 30 anos de idade já. Tinha zero interesse, não gostava. Aí, de lá nada, eu resolvi que eu queria comprar um carro e aprender a dirigir. Quanto tempo eu levei para realmente ficar confiante dirigindo? Uns 2 anos, tá? Depois eu resolvi aprender a ler tarô, né, para as pessoas fazerem consultas. Quanto tempo? Lendo livros, fazendo curso, fazendo estágio, testando com as pessoas. Uns 2 anos e meio, até realmente começar a atender profissionalmente. Academia. Quando as pessoas começaram a notar que eu fazia academia? Depois de fazer academia 4 vezes por semana, uns 3 anos depois. Haja academia, haja creatina, as pessoas falam, nossa, você está malhando, né? E alguém está notando? Tentei arco e flecha, achei um esporte interessantíssimo, porém de uma dedicação muito alta durante a semana também. E eu comparo muito isso com algumas línguas, por exemplo, o alemão ou o chinês, que, assim, são interessantes, mas é uma dedicação que eu não conseguia reservar ali no momento. Fiz por um pouco de tempo, né? E tudo bem também você ter feito aquilo, faz parte do seu histórico, mas foi uma tentativa. Vôlei também eu nunca tinha jogado antes, mas agora que faz uns 2 anos e meio que eu jogo, que agora você vai ganhando mais controle das habilidades, né? Ali no cantinho tem uma foto de um clube do livro que eu tive com algumas amigas, que eu sempre gostei muito de ler. Mas literatura clássica é mais recente, né? Os grandes nomes da literatura, especialmente quando eu fiz a especialização também. Então levou ali uns 4 anos para eu sentir que, nossa, agora eu consigo falar sobre os grandes clássicos, né? Trocar essa ideia com as pessoas, porque leva tempo de consumo, de vivência, de processamento, né? Então, para finalizar, pessoal, conselhos finais aqui. Então, as métricas, elas nos ajudam, sim. Então, escolher uma direção a seguir. Selecione suas fontes e recursos com propósitos claros. O que que você quer aprender? É para fins acadêmicos? É para fins profissionais? São para fins culturais? Isso nos dá clareza também, isso nos dá norte, né?
Como o Matias falou, contato intenso com a língua, né? Imersão, toda oportunidade é uma oportunidade para você usar a língua em todas as habilidades. Então, a gente tem que fazer sim dessas habilidades. Pagar as oportunidades de práticas e, mais importante do que os níveis oficiais, é descobrir quais são esses checkpoints que são pessoalmente significativos para você, que vão dar essa sensação de breakthrough moment, né? E descobrir como as métricas oficiais podem te ajudar. De novo, se você precisa das credenciais, comece a correr atrás delas, sim. Elas vão te beneficiar, por exemplo, com o programa acadêmico. E o conselho final é trust the process and enjoy the journey. Né? Confia no processo. Vai funcionar, já está funcionando. Né? São pequenas coleções, são pequenas vitórias que nós vamos colecionando no dia a dia e lá na frente nos dá uma sensação de grande progresso, né? De confiança. Então, em vez de a gente ter a atitude do burro, do are we there yet? Are we there yet? Já chegamos. Final, por favor. Vamos apreciar a paisagem, vamos fazer umas paradas interessantes e tirar umas fotos, vamos consumir conteúdo, conhecer pessoas, usa o que você sabe. Cada vez que você usa o que você sabe, você prova para você mesmo que já realmente sabia aquilo e vai embora com novas coleções de aprendizados também, né? Mas é isso. Questions? Perdão? Tem o Celta? Sim, sim. A Celta não, eu tenho o Enter, CPI. Ah, legal. CPI, exato. Quanto tempo você ficou? O meu preparatório do CPI foram 6 meses. Mas assim, estudar inglês desde criança, né? O preparatório oficial foram 6 meses. Mas alguém tinha levantado a mão? Imagina. Uma coisa muito importante com respeito a Coisa muito importante, muito breve. Os dos principais indicadores de lucros com auxílio a atingir nível A2 ou B1, sempre o A2 tem que ver com estar confortável com uma conversação cotidiana e poder fazer, por exemplo, as compras do supermercado, pagar impostos, ou não sei, a vida cotidiana. Eu acho que quando há temas da gente, por exemplo, trabalhando num centro ou trabalhando com, em entorno esse normas, como explicar conceitos complexos com simples. Isso, para mim, é o principal preço para a característica. Obrigado. Último comentário aí do Derek. Vamos lá. Então, obrigado pela palestra, eu gostei muito. E eu queria perguntar se você trouxe o tarô para ler para a gente. E quais línguas, né, você lê? Vai ler para mim. Traz aí, traz aí, traz aí. Obrigado pelas perguntas, pelo comentário, pessoal. Infelizmente, eu não trouxe o meu deck, o meu baralho em tarô, mas se a gente conseguiu a gente já faz uma consulta, entendeu? É fácil de arrumar isso. Mas acho que dá um pouquinho de tempo, né? Gente, muito obrigado pela presença, pelas trocas, e obrigado mesmo por estar aqui para a gente participar dessa conversa. E muito bom poliglotar para todos nós. Obrigado, é ótimo. Obrigado.